O meu objetivo não é fazer um canal onde eu venho aqui e te ensino tudo que você deve aprender porque eu sou o grande entendedor. A ideia desse canal é colocar a real do que eu estou passando, do que eu estou vivendo, como uma forma de documentar e provavelmente você pode aprender muito com o que eu estou vivendo. Vou começar fazendo a seguinte pergunta para você. Você já se sentiu perdido porque não sabia por qual nicho começar, qual nicho escolher? A gente tem a tendência, né, de muitas vezes, na maioria das vezes, né, a gente começa um canal no YouTube, uma criação de conteúdo, algo na internet, e a gente vai aprendendo, né? A gente às vezes começa meio que brincando, não levando muito a sério e meio que, é uma renda extra. E aí, com o tempo, você vai vendo, né? Você ouve das pessoas que entendem mais que você tem que escolher um nicho. E o que é um nicho, né? Quantas pessoas começam e não tem nem ideia do que é nicho. Eu comecei na área numa época que nem existia criação de conteúdo, então até existia, mas era tipo assim, ninguém acompanhava como a gente acompanha hoje, e o que eu fazia não deixava de ser criação de conteúdo, mas eu não sabia que era. E aí eu comecei a criar conteúdo e por me dar muito bem com edição de vídeo, com efeitos, eu me destaquei nessa área. Só que, cara, a gente começa a ter a tendência de quando a gente vai entrando no negócio, a gente fala, olha, isso aqui é exatamente o que eu faço. Então, para mim, o que eu fazia? Audiovisual, né? Então, eu tinha tendência a entender que as pessoas que gostam de edição de vídeo também gostam de filmes, também gostam de gravações, também gostam de fotografia, roteiro. E aí, depois de um tempo fazendo isso, foi que eu entendi que nem todo editor quer criar conteúdo, nem todo editor quer trabalhar com internet. E eu, particularmente, eu sempre, depois, né, com o tempo, eu fui aprimorando muitas coisas dentro do marketing, dentro não só da edição de vídeo, mas da criação de conteúdo. E eu queria falar mais sobre isso. E por muito tempo eu tentei falar sobre isso no meu outro canal, que a grande maioria é focada em edição de vídeo. Então, o que eu comecei a entender? Que dentro de cada nicho, mesmo você escolhendo um nicho, que eu acredito que isso deve existir, você tem que saber, você tem que ter uma direção do que você vai falar, quem fala de tudo, quem fala para todo mundo, quer falar para todo mundo, não fala para ninguém. Então, você tem que ter uma direção. E normalmente essa direção ela vem de coisas que você manda bem, de coisas que você gosta, de assuntos que você gosta. E esses assuntos, normalmente, dentro deles, também vão ter assuntos mais focados ainda. A edição, ela não tem só os editores, ela também tem os editores de casamento, os editores de clipes musicais, de publicidade, de YouTube, de cinema, né? Tem editor de corte, só de corte de podcast. E aí, estudando muito, analisando muito outros perfis, outros canais, qual que foi o insight que eu tive aqui? Mais importante do que você escolher o nicho é você colocar a real do que você faz e do que você gosta, que é muito do que foi discutido há algum tempo atrás sobre a história de você ser o seu nicho, né? Muitas vezes e muitas pessoas tiveram a tendência de ligar essa história de ser o seu nicho a aquele estilo de lifestyle, né? Aquela pegada mais lifestyle de basicamente você... eu mostro a minha rotina de vida, eu sou o meu nicho. E não necessariamente é isso. Eu acho que para você fazer o seu conteúdo ter uma cara diferente, ter uma razão diferente, é você colocar ele com a sua cara. Quando a gente fala de edição de vídeo, quando a gente fala de criação de conteúdo, quando a gente fala de comida, de culinária, de saúde, de finanças, a gente vê que tem muita gente aqui na internet falando sobre tudo isso, porque tudo isso
todo mundo pode falar. Tem gente que entende mais, tem gente que entende menos, tem gente mais bonita que entende menos que você, mas ela é mais bonita, tem gente mais feia que você. Sempre vai ter quem sabe mais e quem sabe menos. O que vai diferenciar o seu conteúdo, o que eu tenho entendido, é que é o jeito que você fala, é como você fala, o que você acredita, né? Como você lida com as circunstâncias, como você lida com as pessoas que criam conteúdo junto com você, né? Os seus parceiros aí de trabalho, como você lida com haters, né? Tem gente que não consegue lidar com haters, simplesmente apaga o comentário, e tem gente que vai lá e responde na mesma altura. Tem gente que não, tem gente que... Então tudo isso, né, praticamente é o que te torna único, é o que te torna inesquecível. Quando você só ensina técnica, quando você só fala o raso, quando você não mostra quem você vira só mais um. É aquela velha história dos canais darts, os canais que ensinam cortes. Na prática, na técnica, pode funcionar. Mas, a longo prazo, eles não se mantêm. Porque as pessoas elas vão desejar um diferencial. E aí entra até naquele assunto da inteligência artificial, né? A gente sabe que o nível que elas estão absurdamente incríveis e daqui a pouco vai estar muito melhor. E eu acredito que em certo ponto as pessoas até consigam trazer uma alma para elas. Porque se a gente conseguir aprender a colocar essa autenticidade, essa nossa verdade em uma máquina, né, em um personagem que daqui a pouco ele vai estar ainda mais real, vai ter gente que vai acompanhar muito. Só que você entende que, na verdade, a gente vai estar acompanhando mesmo a autenticidade, o valor, a ideia, o que aquele personagem acredita. Na verdade, alguém vai estar criando isso. Então, quem vai estar por trás, comandando essa inteligência artificial, comandando essa figura, esse criador, ainda é uma pessoa. Então, o criador de conteúdo ele ainda vai existir com essa autenticidade, com esse nicho. Então, independente de tudo, a gente está aqui em setembro de 2025. Esse é o meu primeiro vídeo desse canal analisando o meu negócio, o que eu tenho entendido e o que eu tenho acreditado que é o que tem mais valor, é o que faz mais sentido quando a gente cria algo, independente se é para a internet, mas a internet hoje é esse meio que todo mundo acompanha, que todo mundo assiste. Então, hoje, nessa data, eu acredito que é o mais importante do que tudo, do que técnica, é o conteúdo ser interessante. Eu acredito que o conteúdo é o que vai fazer a pessoa chegar, o que ela vai querer te acompanhar, se você falar bastante desse tipo de conteúdo, mas o que vai realmente fazer uma pessoa te acompanhar de verdade e realmente acompanhar, depois comprar, enfim, né, de você, eu acredito que é a autenticidade, o real valor que você traz, o que você acredita, se você não concorda com uma coisa, é você colocar isso. Hoje, o meu nicho é criação de conteúdo, é ajudar pessoas que querem viver da criação de conteúdo, mas ao mesmo tempo mostrando a minha jornada como criador, sem necessariamente ser o cara que entende e que manda todo mundo fazer o que ele acredita. Esse é o meu primeiro vídeo desse canal, do dia 24/9/2025. Se você quiser mais dessa jornada, desse documentário onde eu mostro o que eu acredito, que eu tenho vivido, você pode se inscrever e também deixar um comentário, me ajudar a fazer esse canal crescer
para a gente criar uma comunidade de criadores que estão com um pensamento real, com um pensamento de crescer de verdade, não com hack ou com técnica mirabolante, mas com o marketing verdadeiro, que é basicamente resolver o problema de alguém, mas também com a autenticidade e com o nosso próprio valor. Então é isso, e a gente se encontra no próximo vídeo.